embaixador do México na ONU, como uma forma de mostrar a cultura mexicana para o mundo, resolveu presentear a ONU com esta imagem feita por um casal, não sei se são um casal, mas pelo menos é um homem ou uma mulher, de artesãos mexicanos. E eles então colocaram essa imagem na porta da ONU lá, com a frase: a guardiã da paz e da segurança. E ela teria ali, parece, é um jaguar, um típico jaguar mexicano, com asas ali em pé, como se fosse assim um animal híbrido mesmo, a ponto de atacar ou defender, se você quiser ler assim. E ela está ali, de frente para um globo. E então foi nomeada a guardiã da paz e da segurança. É lógico que muita gente já correu para fazer uma equivalência entre essa imagem e os animais que aparecem no livro de Daniel e também no Daniel capítulo 7 e em Apocalipse capítulo 13. E muita gente já colocou na internet aí, olha, eu vi 3 tipos de opiniões. Aqueles que, como eu, negam qualquer correlação, aqueles que afirmam, chegou, é agora, já foi feita a imagem da besta, o mundo agora vai ser obrigado a adorá-la, e aqueles que estão meio termo, olha, pode não ser a imagem da besta, mas já é um ensaio para ela, e tudo mais. Meus queridos, a gente tem que tomar um cuidado quando vamos interpretar a profecia bíblica para não cair em 2 extremos. Um extremo é aquele que acha que não tem nada a ver, que a Bíblia não tem uma linguagem profética, que é uma coisa só para os últimos tempos, e outro extremo igualmente perigoso é o do simplicismo em excesso. Qualquer coisa que aparece agora já é a besta do Apocalipse. Então o que seria a primeira besta? Bom, se eu pegar ao longo da história do cristianismo, desde Irineu de Lyon, desde os oráculos sibilinos, desde a literatura judaica, do tempo de Jesus, que não foi para a Bíblia, por exemplo, o livro de Esdras, o oráculo sibilíneo, que eu já falei para vocês aqui, Esdras 4 e outros mais, eles são unânimes em dizer que esse monstro aqui é Roma. Roma na sua fase pagã, e que voltaria no futuro numa forma mais piedosa ou cristã. Por isso que muitos interpretaram como sendo uma Roma papal. Por isso que alguns falaram assim, é Nero, mas Nero vai voltar, o Nero, o rei de vivos. Como é que Nero vai voltar? Nero vai voltar numa outra roupagem. Não é que Nero vai reencarnar. Seria mais ou menos o seguinte, lembra que João Batista pregava no espírito de Elias, por isso que ele se vestia como Elias, fazia uma mensagem de advertência semelhante a Elias? Da mesma maneira, aqui, esse anticristo, essa besta de Apocalipse 13, é Roma que voltará ao poder. Então o anticristo, para mim, ele não vem da China, não vem de Israel, não vem da Rússia, ele vem da Europa, de Roma. Um autor, Joaquim de Fiore, que os livros dele foram muito preservados pelos franciscanos. E Joaquim de Fiore foi audacioso. Ele disse que o anticristo seria um papa que subiria ao poder e negaria a fé apostólica recebida através de Pedro. E até hoje tem muitos católicos que acreditam que o anticristo será um papa que haverá de vir e retirará a Igreja Católica da linha apostólica. Tem muitos autores católicos que ainda pensam nisso hoje. Aliás, eu já vi na internet até alguns bispos, alguns padres, alguns teólogos católicos que até colocam que Francisco, pelas coisas que ele está fazendo, que está contrariando muitos católicos, seria esse Papa Vermelho, como alguns colocam. Não é Rodrigo que está falando, não. Só estou replicando citações. Se você procurar na internet, você vai ver aí algumas ordens católicas, até alguns ligados ao Opus Dei, que acreditam que Francisco seria esse antipapa. E alguns dizem que o verdadeiro papa seria o Papa Bento XVI, porque Francisco foi escolhido num conclave meio às avessas, o outro papa está vivo. E não reconhecem Francisco como o legítimo papa, mas como o anticristo. Católicos dizendo isso. Então, se tiver católico assistindo esse vídeo, não fica chocado comigo, não é o Rodrigo que está falando, eu estou citando, tá bom? A segunda besta tem que ser algum poder político que dará forças a Roma. E esse poder político, ao dar forças a Roma, fará no mundo algo similar ao que Nabucodonosor fez em Daniel capítulo 3. Porque é interessante que no mundo pagão, os pagãos sabiam que as imagens, os ídolos, não eram os deuses, eram apenas representação dos deuses. Por exemplo, no festival de Akitu, na Babilônia, que era o festival de fim de ano novo, melhor dizendo, provavelmente foi nesse festival que Nabucodonosor ergueu a sua imagem,
A imagem era erguida, mas a imagem falava através de quem? Do representante do rei. Então, era o rei que dava fôlego de vida à imagem. Tá certo? Então não preciso imaginar algo literal como um monstro sendo feito na porta da ONU que vai começar a falar e todo mundo vai prostrar diante dela. Não, 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 não. É um domínio mundial que vai converter o mundo todo para uma linha de pensamento, mesmo que cada um continue com a sua identidade. Ah, Rodrigo, tudo bem, mas tudo que você está falando combina com a ONU. Não combina, não. A ONU já se mostrou fracassada em resolver muitos problemas mundiais. A ONU hoje não tem moral nenhuma para resolver os problemas no Oriente, da crise no Oriente Médio. A ONU se mostrou muito desacreditada para lidar com as questões sanitárias agora da pandemia. A ONU não tem representatividade, tanto é que os Estados Unidos desafiam a ONU à torta e à direita, o Irã também. A ONU hoje é uma coisa simbólica, mas a ONU é um fracasso. Ela não é um poder mundial com essa força que muita gente imagina. Em segundo lugar, aquela imagem que foi colocada em frente à ONU não é de um leopardo com patas de urso e boca de leão. Aquilo é um jaguar com asas. A Bíblia não fala que a imagem da besta é um jaguar com asas. Tá certo? Aquela besta ali não tem pé de urso, ela não tem os chifres na cabeça, não tem nada a ver. E ainda que tivesse, esta imagem aqui é apenas um símbolo. Tá certo? Um símbolo de poder. Então minha dica para vocês é o seguinte: prestem atenção que nós estamos aos poucos revivendo uma ressurreição do poder de Roma, apoiado por outro poder mundial, que esses sim vão fazer uma aliança para criar um governo único no mundo. E quando esse governo único for criado, é interessante que os algoritmos é que vão definir tudo, porque fala assim, não poderá nem comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Então, quando alguns começam a falar que os algoritmos vão não apenas prever a nossa decisão, mas também direcioná-la, aí eu começo a ficar atento. Lembra aquele documentário Dilema das Redes? Então tem que ficar atento a essas coisas. E caiam os céus, eu tenho que continuar firme diante da palavra de Deus. Eu termino o meu comentário aqui apenas com uma coisa. É interessante que a besta faz com que o sinal seja dado na testa ou na mão direita. Você já viu que em Israel, os judeus, quando estão orando, eles colocam uma caixinha preta na testa e amarram aqui na mão uma outra coisa e ficam fazendo oração? Sabe o que é aquilo? É um resumo da lei de Deus, do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, em Levítico, você vê que ali Deus deu uma ordem, em Deuteronômio, para que o povo de Israel resumisse os mandamentos e os escrevesse e colocasse por frontal entre os olhos e na mão. Tá certo? Ou seja, as atividades, as ações e o pensamento, colocando Deus e sua lei em primeiro lugar. Aqui eu tenho uma paródia. Eu tenho um poder político religioso que, de igual modo, coloca uma lei na mente e na mão das pessoas. Então estude a palavra de Deus, cuidado com, por um lado, os sensacionalismos que não tem nenhum valor hermenêutico, fica colocando símbolo apocalíptico em qualquer coisa, e por outro lado, aqueles que negam a eficácia profética da Bíblia Sagrada, achando que tudo é apenas conto da carochinha.
Eu espero ter esclarecido esse ponto para você. E aqui foi apenas um vislumbre que eu dei, porque a gente precisaria de mais tempo para estudar. Aliás, eu exploro com mais detalhes, muito mais detalhes esse material, numa série que eu fiz sobre Apocalipse, no programa Evidências, que você pode acompanhar lá no canal Evidências NT.